Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Foi editado o decreto que prorroga o período em que as empresas poderão suspender contratos de trabalho e reduzir salários e jornadas para fazer frente ao impacto econômico gerado pela pandemia do novo coronavírus. A atualização estende em mais de 60 dias o período em que as empresas poderão reduzir o salário e a jornada de trabalho de seus funcionários, elevando para até 240 dias o prazo original previsto para a celebração de acordos. Até então, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda já garantiu a manutenção de mais de 18 milhões de empregos em acordos firmados. A redução de jornada e do salário do empregado pode ser de 25%, 50% ou 70%. A diferença salarial é paga pelo governo federal por meio do benefício. Na prática, um funcionário que sofrer redução de 25% da jornada de trabalho vai receber 75% do salário e 25% da parcela do bem. Se a redução da jornada de trabalho for de 70%, receberá então o salário de 30% mais 70% da parcela do bem. A advogada trabalhista Paula Borges, do Te Explico Direito, falou como funciona a complementação da renda. O empregado de contrato intermitente receberá o auxílio emergencial de R$ 600, porém o fato de existir mais de um contrato intermitente não gera o direito de mais um auxílio, ou seja, ele não é cumulativo. Em contrapartida, o empregador deverá manter o trabalhador empregado durante todo o tempo de vigência do acordo e por igual período depois que o mesmo acabar. Caso o empregador não cumpra esse requisito, terá que pagar todos os direitos do funcionário, já previstos em lei, além de multas. Segundo o sócio da Guimarães e Parente Advogados, Tiago Guimarães, a medida ainda poderá ser prorrogada novamente e deve ser encarada de maneira positiva. E uma ajuda financeira, não que não vai chegar à totalidade do salário, mas ela é um complemento e pode ser sim novamente prorrogado, e não temos perspectiva até quando vai ser necessário essa medida. O decreto também prorrogou o prazo para o recebimento do auxílio emergencial, que o governo federal renovou com pagamentos de R$ 300 até o final do ano. A tendência é de que os beneficiários do programa sejam atendidos pelo Renda Cidadã, estudado para substituir o Bolsa Família. Reportagem Rafaela Gonçalves. Um levantamento do Ibope Inteligência, a pedido da farmacêutica Pfizer, revela que 62% das mulheres não foram realizar exames de detecção de câncer de mama este ano devido à pandemia. As mulheres com mais de 60 anos foram as mais afetadas. 73% delas disseram não ir ao médico ginecologista ou mastologista por medo da Covid-19. Entre as mulheres de 30 a 39 anos, 59% disseram estar aguardando a pandemia passar para ir ao médico, a menor taxa entre as entrevistadas. Dados da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, revelam que a principal reclamação das pacientes atendidas desde o início da pandemia foi o cancelamento de consultas. Em Valparaíso de Goiás, a dona de casa Maria Aparecida de Souza conta que contraiu a Covid-19 após uma consulta com o cardiologista no SUS. Ela conta que teve os compromissos no sistema público de saúde cancelados e, após a remarcação, ficou com receio de ser infectada novamente. Eu fui na consulta, aí depois, quando passou umas 2 semanas, eu comecei a sentir os sintomas. Aí eu fui e fiz o teste e deu positivo. Foi aí que eles tomaram mais cuidado com as pacientes, aí cancelaram as consultas da gente, cancelaram os exames. Psicólogo, psiquiatra só por vídeo chamada, pegar receita no hospital, a gente vai com o maior cuidado agora também. Em números gerais, as cirurgias de câncer no Brasil reduziram em 70% os procedimentos entre março e maio, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Total de redução foi de 116 mil cirurgias. Os dados se estendem a outras áreas da medicina atendidas pelo SUS. As doenças cardíacas tiveram 70% das cirurgias canceladas em abril. Em relação às doenças renais, que provocam 35 mil mortes por ano, as cirurgias caíram 70% e os exames encolheram entre 50% e 80%.
80%, dependendo da região do país. Para Mayra Calef, mastologista e presidente voluntária da FEMAMA, os efeitos da pandemia no cancelamento de procedimentos no SUS serão sentidos a médio e longo prazo. Os efeitos disso a médio e longo prazo no SUS são realmente devastadores. Então, a questão é que piorou muito esse tipo de espera. De repente, 6, 8 meses mais de espera, e isso certamente vai impactar a médio e longo prazo na sobrevida, na chance de cura dos pacientes com câncer. Em câncer de mama, então, isso é dramático. Mesmo com a pandemia e os efeitos no cenário pós-crise sanitária, o governo federal planeja cortes no orçamento da saúde para o ano que vem. A intenção do executivo é destinar ao Ministério da Saúde 127 bilhões de reais, 7 bilhões a menos do que em 2020. Reportagem Tiago Marcolini. O boletim Observatório Fiocruz Covid-19 de setembro aponta que as taxas de incidência e de mortalidade de casos da doença permaneceram em níveis altos. De acordo com o levantamento, Goiás e Rio de Janeiro ainda apresentam tendência de aumento nos diagnósticos e sinais de sobrecarga nos hospitais. Por outro lado, houve redução do número de casos no Amapá, Maranhão e Santa Catarina. O número de óbitos no período observado também sofreu redução no Amazonas e em Roraima. Também no norte do país, no entanto, em Rondônia e no Pará, foi observado aumento das confirmações da Covid-19. Segundo a Fiocruz, as oscilações constatadas na região norte apontam uma situação de alerta nesses estados, onde outros surtos podem ocorrer novamente, comprometendo a capacidade de atendimento na rede de atenção à saúde. A análise é realizada por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da Fiocruz. Divulgado quinzenalmente, o estudo traz um panorama geral do cenário epidemiológico da pandemia, com indicadores chaves para o monitoramento da situação nos estados e regiões do país. Reportagem Tiago Marcolini. Gestores públicos das 3 esferas do poder, assim como empresas privadas, precisarão se adequar às normas impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Fabrício da Mota Alves, advogado que atua na área e indicado pelo governo federal para integrar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, afirma que o primeiro passo para que administradores públicos estejam em conformidade com a LGPD é com a nomeação de um encarregado. O cargo de encarregado vai ser destinado a alguém que realize uma intermediação entre o controlador de dados, neste caso estados, municípios e União, e os titulares dessas informações e autoridades públicas. Após esse passo, segundo Alves, os gestores públicos deverão criar mecanismos para que as informações pessoais dos cidadãos estejam organizadas e seguras. Porque a lei estabelece a obrigação de documentar as operações. Então é necessário que o poder público saiba o que está sendo feito com os dados pessoais. Em setembro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, assinou um decreto que regulamenta a aplicação da LGPD no município. Entre outros pontos, o texto determina as responsabilidades dos órgãos municipais em relação ao tratamento de informações pessoais. Além disso, o documento explica o papel dos órgãos fiscalizadores e cria diretrizes para o compartilhamento de dados entre as entidades municipais. O decreto estabelece que caberá à Controladoria Geral de São Paulo a responsabilidade pela proteção dos dados mantidos pela Prefeitura. O controlador-geral do município, João Manuel Scudeler de Barros, explica que o texto começou a ser desenhado em agosto do ano passado e que a implementação da LGPD na capital paulista não teve custos aos cofres públicos. A partir deste grupo, a gente definiu as competências e os procedimentos que estão previstos no decreto, sempre no sentido de manter uma cultura de transparência, integridade e proteção da privacidade dos cidadãos. Outra etapa para a adequação da LGPD por entidades públicas diz respeito à elaboração de políticas públicas de proteção de dados. A lei estabelece que o cidadão passa a ter direito de saber como as suas informações são usadas. Além disso, segundo a LGPD, o cidadão precisa dar consentimento para que suas informações sejam utilizadas por órgãos públicos e empresas. No entanto, a administração pública conta com algumas exceções de autorização de utilização de dados pessoais, como, por exemplo, na elaboração de políticas públicas. Apesar de já estar em vigor,
Multas e penalidades relacionadas ao descumprimento da LGPD só vão começar a ser aplicadas em 1º de agosto de 2021. Ou seja, atualmente empresários e gestores públicos passam por um período de adequação às novas normas. Reportagem Paulo Oliveira. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.